o Papo de Mãe está no ar. O nome dela é menarca. Você já ouviu falar? É a primeira menstruação das mulheres que normalmente acontece quando ainda são meninas. Nesta fase, os pais dizem que elas viraram mocinha, o que faz muitas garotas morrerem de vergonha. Como lidar com a chegada da primeira menstruação e o que muda na vida das nossas filhas? Vamos falar sobre a parte médica e também psicológica que envolve esta nova fase da vida. Veja os destaques do programa. A primeira menstruação marca a mudança da menina para a mulher, mas também pode vir acompanhada de medo e ansiedade. Quem será que se assusta mais? A filha, a mãe ou o pai? Esse assunto foi tratado de forma aberta e tranquila na sua casa ou não? No dia da minha primeira menstruação, minha melhor amiga estava em casa. Então eu falei pra ela, então ela falou assim, ai, fica tranquila e tal. Então foi mais com a minha amiga do que com a minha mãe. Com a minha mãe eu falei, acho que uns 2, 3 dias depois, ó. Olha, então a gente vai conhecer aqui as histórias da Neide, da Rita e da Mariana. Obrigada por terem vindo. E também participam da nossa conversa a psicóloga e sexóloga Maria Cláudia Lordelo, a ginecologista Albertina Duarte e a pediatra Márcia Cuminali. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. Neide, você tem quantas filhas? 2. 2 meninas? Isso. Quem são suas filhas? A Giovana, com 12 anos, e tenho a Paloma, de 15. E a Giovana que veio aqui com você? Sim. Que tem 12, Sim. né? E como é que é? As duas já ficaram menstruadas? Sim, as duas. É? A Giovana ficou com quantos anos? Agora com 12 anos, Com no 12. mês passado. E a Paloma? A Paloma foi com 12 também. As duas começaram. E você, tinha ficado menstruada? Com 12. Ah, então elas combinaram. E conta pra gente, como é que foi? Você já tinha conversado com elas sobre isso? Para elas estarem preparadas? Ou já tinham amiguinhas que já tinham ficado menstruadas, né? Porque às vezes quando tem 12 já tem amiga que já ficou antes. Já teve amigas que já ficou antes. E como a Paloma tem 15 anos, então é uns quase 3 anos de diferença, foi tranquilo a Giovana. Quer dizer, ela já sabia por causa Já da sabia, irmã, eu já falava para sempre andar com absorvente na mochila. E elas lidaram naturalmente, assim, com a novidade? Sim. Ou elas ficaram mais envergonhadas Não, no ficou começo? um pouquinho envergonhada, porque ela estava no balé, quando ela viu o que ficou, né? Aí então me chamou com o olhão arregalado. Ah, você estava perto? Tava. Aí me chamou com o olhão arregalado, mas tranquilo, porque a gente sempre conversava sobre o assunto, então foi tranquilo. Que bom, né, que já conversava, né, Márcia? Porque a gente vê em muitos casos que os pais não conversam com as filhas antes. Parece que tem vergonha de falar, né, com as filhas sobre a menstruação. Aí quando fica menstruada leva um susto. Né? Aí não sabe, é tudo novidade, né? Eu acho que a maior dificuldade na maioria das vezes, é do pai e da mãe, né? Então, eu acho que trazer os assuntos sempre na discussão, até antes da gente pensar na menstruação, né? Eu acho que quanto mais você tem um olhar para as crianças, nunca esquecer daquele papo no final do dia, no começo da noite, né? E sempre nesse papo vir coisas do cotidiano, do dia a dia. E eu acho que aí quando a menstruação chega, talvez seja, é mais fácil de ser entendida pela criança e pelos pais, né? E doutora Albertina, acho que elas ficam menstruadas, ainda são crianças, né? Ainda estão indo ao pediatra. Tem muitas pessoas que dizem, ficou menstruada, já tem que ir no ginecologista. Existe uma data certa que tem que ir no ginecologista? Ficou menstruada, tem que ir ou continua indo no pediatra? Como é que fica aí essa... Olha, há muitos pediatras hoje que estão muito capacitados. Na verdade, é o médico, o pediatra, o clínico ou ginecologista que tem a capacidade, que tem a habilidade para lidar com a situação. Porque não é só o ginecologista. Às vezes o ginecologista também não está preparado para receber e acolher aquela menina. Então, o fundamental é que eu acho que o pediatra, a escola e a mãe poderiam começar a entender a escala de Tanner. Porque 3 anos antes da menstruação, o corpo dá sinal. Então, quando acontece o primeiro broto mamário, que chama telarca, que geralmente é só de um lado, que a mãe às vezes se preocupa. Quando aparecem os primeiros pelinhos, que chama-se pubarca, aos 9 anos. Entre esse aparecimento e a menstruação, há 2 ou 3 anos. Dentro da pediatria, a gente sempre tem um alerta
E é normal você começar a ter o aparecimento do broto mamário, né? O que vai ser a mama, a partir dos 8 anos de idade. Então, isso já é considerado normal. Mas existem casos onde você pode ter um pouco de pelo, o aparecimento do broto até antes dos 8 anos e não é o início da puberdade. Mas isso a gente só pode ter certeza com uma avaliação do médico. Então precisa procurar um especialista. Com certeza. E eu acho que a dica mais importante para mim a gente sempre deve ir ao pediatra. Não estou defendendo a mim, mas vamos ao pediatra anualmente com as crianças. E porque a pediatria vê a criança e o adolescente até 18 anos, 11 meses e 29 dias. Então, o pediatra é capacitado para essa observação. E eu acredito que a transição, eu tenho um pediatra e eu tenho um ginecologista, eu não preciso abandonar um para ter o outro. Eu acho que a criança menstrua, se torna um adolescente pela data e tal. A partir desse momento, em alguma época, o pediatra vai falar, vamos procurar um ginecologista. Se você faz uma parceria, pediatra, ginecologista, e esse ginecologista vai seguir com a criança. E no caso, só para uma dúvida que eu fiquei, no caso dos meninos, o menino vai para onde? Continua no pediatra? Para o pediatra e para o pediatra, sempre não para o pediatra. Não vai para o urologista? Não, a gente não encaminha para o urologista. Eu, particularmente, gosto sempre de encaminhar meus pacientes, as meninas, para um ginecologista em algum momento, e antes de eu falar, não atendo mais, sempre procurar um clínico. E desculpa, mas só completando, a gente sabe que a gente tem várias realidades. Como é que eu atinjo? Tem o paciente que pode ir no consultório particular, tem o paciente que tem acesso ao convênio médico, e tem o paciente que vai usar o SUS. Mas a gente tem ótimos serviços públicos no estado de São Paulo. Acho que a gente nunca pode negar de falar, vai ser atendido. Eu pediria para ir na casa do adolescente, porque foi o serviço que eu criei, que tem 30. Claro. Heliópolis tem uma casa do adolescente que atende 2 vezes por dia. A casa do adolescente de Pinheiros tem 33 mil. Então, a casa do adolescente seria um espaço mental, não é espaço físico, que acolheria. Eu acho que o serviço público tem que estar capacitado. Claro. E Maria Cláudia, é comum, é normal que a menina se sinta um pouco perdida nessas primeiras menstruações, que ela se sinta mais insegura, que tenha dúvidas, né? Sim, é super normal, né? Para a menina menstruar é um significado bastante importante, né? Ela está deixando de ser criança e ela está numa fase de transição. E ela está mudando de estado. A partir daquele momento, ela já pode ser mãe, inicia-se ali naquele momento a capacidade reprodutiva dela. Então, tudo isso significa uma mudança muito grande na cabeça dessa menina, né? Eu sempre falo assim, que na vida da gente, a gente vai mudando lentamente. Todo processo de mudança é um processo lento. Só que as coisas, na prática, não acontecem lentamente, elas acontecem assim, do dia para a noite. E é o que acontece na menstruação. A menina, de repente, do dia para a noite, apesar de ter toda uma mudança orgânica anterior, mas para a menina, né, parece que aquele dia, dali para frente, tudo mudou. Tanto que todo mundo lembra, né, o dia que ficou menstruada todo mundo lembra, vez, né? Festeja, faz festa, isso às vezes pode incomodar muito a menina. Não, às vezes agora a família antigamente não quer nem falar sobre o agora assunto. Faz festa, Faz a mãe festa. anuncia. Ela, Mariazinha, já está menstruada. E a fala menina pra fica família super inteira, constrangida. fala. Precisa respeitar também, né? Precisa respeitar esse momento. E a única coisa importante que eu insisto para que não menstrue muito cedo é porque ela pode ficar baixinha. Porque ela cresce só de 2 a 5 centímetros. Sim. Mas eu que sou ginecologista infantil há muitos anos, eu nunca vi nenhuma menina crescer 5 centímetros. Eu só vejo crescer 2 a 3. Você vê crescer Depois 5? que fica menstruada, né? Vejam, eu acho que, na verdade, a gente cai naquela história que, Cada eu não sei se, eu também não quero ficar falando muito tecnicamente, que eu acho que não ajuda, mas é a história do acompanhamento que a gente acha importante. A gente usa um termo que eu acho que as mães já ouviram, que é a idade óssea do paciente. Então, a idade óssea é mais ou menos assim, como é que está o teu metabolismo? Então, eu posso ter 12 anos hoje, mas a minha idade óssea... Acho que a filha da Rita fez esse exame, não Fez foi? raio-x da idade óssea, do punho. E daí, então, o da idade óssea é pelo raio-x. Pelo raio-x, pelo raio-x. A Rita tem quantos filhos, Rita? Eu tenho 3. E quem são seus filhos? Uma Desirê de 22, a Júlia de 10 e o Murilo de 8. Então, bom, 2 meninas e um menino, como eu. E a mais velha ficou menstruada com quantos anos? Com 11. Com 11. E ela, que está aqui, quem que veio com você? A Júlia. A Júlia ficou menstruada?
A Júlia, ela não está menstruando. Ela teve um episódio, né? Quando ela sangramento. Isso, quando ela tinha 9 anos, aí quem ficou apavorado fui eu, né? Aí eu mesma que levei ao ginecologista e aí ela começou a acompanhar. E aí ela fez esse raio-x? Fez raio-x, fez ultrassom. Mas aí, só para entender, ela teve um sangramento e nunca mais teve nada? Não, ela já teve 3. Isso já é considerada que ela teve a primeira menstruação? Ela tomou algum remédio para parar a menstruação? Não. Ela foi orientada no grupo da professora, ela era um pouquinho mais cheinha, então a doutora Joana segurou ela foi ela no da equipe peso. do Hospital das Clínicas. Aí ela orientou, falou assim, olha mãe, tem que reduzir para ela não Porque menstruar o peso mesmo. pode influenciar nesse Então, a relação peso e altura é muito importante. Então, algumas meninas que chegam no Hospital das Clínicas, que a doutora Joana, que faz parte do meu grupo, nós recomendamos para estou bem na fita, quer dizer, para ficar bem na fita métrica, quer dizer, para emagrecer, fazer mais exercício. Então, com isso, ela cresceu, não foi? Cresceu bastante. E manteve o peso, não engordou nada, né? Mas a gente pode considerar que ela teve, porque às vezes acontece isso, de ter um primeiro sangramento e depois ele ser irregular e a gente já considera que ela já ficou menstruada? Então, a primeira menstruação, ela acontece e uma grande porcentagem de meninas pode ter o próximo episódio só daí a 6 meses. Quer dizer, no caso, como ela já menstruou 3 vezes, nós podemos dizer que ela está menstruando. E 9 anos é considerado cedo, Márcia? As meninas estão menstruando mais cedo hoje em dia? Eu acho que se eu pegar a idade hoje onde elas menstruam e pegar 10 anos atrás, eu acho que isso a gente não pode dizer. Mas no passar do tempo, das décadas, sim, essa idade tem caído. Hoje, não sei se a Bertina se tem esse dado, mas se concorda com esse dado, mas hoje as meninas menstruam ao redor de 11 anos de idade, né? E daí, o que você fez, Rita? O que você mudou na rotina dela para ela perder peso, para ela crescer, para ela ter esse desenvolvimento aí? Então, a doutora Joana até pediu para ela que ela fizesse mais uma atividade aeróbica, mas ela faz balé e o balé dela é todo dia. Nossa, eu mudei, foi a alimentação mesmo. Sabe, o achocolatado, diminui a quantidade, doce só de final de semana. Mas, quer ver? Júlia, dá um tchauzinho aqui. Cadê a Júlia? A gente olha tão magrinha, né? Não dá nem para imaginar que ela... Então, ela deu uma espichada mesmo. Ela espichou. Que é aquela coisa que eles falam, né? Que é o... Estirão. Tanto é que a última vez que ela foi na consulta, a doutora Joana ficou feliz, que ela sempre, né? Falou, Júlia, mas da última vez ela falou, tá dando certo, Júlia. Então, e a gente brinca que a doutora Joana é baixinha e eu também falo, ninguém vai ficar aqui do meu tamanho, vocês vão ficar tudo mais altos. E a Mariana, tem quantos filhos? Tem uma só a Giovana. Que tá aqui, a Giovana. É a Giovana. A Giovana tá com quantos anos? 12 anos. E ela ficou menstruada? Não. Ela não ficou ainda? Não, ainda não ficou. E isso te preocupa pelo lado oposto, de achar que tá demorando ou não? Não, assim, eu não me preocupo assim, porque como a gente vem de família, né, então sempre mais tarde um pouco, então não me preocupa assim, não. Você menstruou com quantos anos? Com 15. 15 anos. Isso hoje em dia é até mais raro, não é? Mas existe uma história hereditária, né? Quer dizer, famílias todas que menstruam, mais tarde tem uma hereditariedade, tem uma repetição da história. Agora, se você tem 2 irmãs, uma menstrua com 12 e a outra com 9, com certeza a que menstrua com 12 vai ficar mais alta do que a de 9. E assim, não é uma doença, como disse, né? Quando você tem uma menstruação muito cedo, não é uma doença, mas fica mais baixa, que hoje é um problema, as mãos ficam menores, e aí os pezinhos ficam menores, porque fica... Então, às vezes, a adolescente, ela se incomoda por ser mais baixa. E tem esse outro inverso também, né, Maria Cláudia, que a adolescente... As amigas vão ficando menstruadas, elas também querem ficar, né? Também, sem dúvida. Aquelas que ficam esperando pela menstruação é muito saudável, eu acho, né? O mais complicado é quando menstrua mais cedo, porque a criança ela é muito criança ainda, de fato. Ela ainda não tem uma maturidade, ela não é mocinha, ela não está ligada ainda em coisas de adolescente, não é? Então, eu acho que é um pouco traumático quando a menstruação vem mais cedo, também nesse aspecto psicológico, além do físico, né? Então, isso mas você acha que a sua filha está tranquila em relação a isso ou ela está ansiosa para ficar? Às vezes ela fala comigo assim, né? Ela fala, mãe, minhas amigas, não sei o quê, já tá. Eu falo, filha, não se preocupa.
preocupa para ela. Não se preocupa. Vai ter muito tempo para ficar Vai curtir sua menstruada. parte de brincar. Esses sinais que as doutoras falaram, ela já apresenta esses sinais Já. de desenvolvimento? Já. Aí ela fala, minhas amigas, tudo já é mocinha e eu ainda nada. Aí eu falo assim para ela assim, mas você já quer? Ou você quer esperar mais? Ah, não, quero esperar para mais. Olha, para umas telespectadoras, uma dica assim: enquanto os pelinhos não estão na virilha, fica difícil menstruar. E ela tem amigas que ficaram menstruadas muito Tem, cedo? ela tem amiga que já foi com 7 anos. É mesmo? Sempre explico para ela, né? Assim, achei meio um pouco complicado, né? No começo, assim, de eu ficar explicando para ela, falei, mas vou ter que explicar, né? Porque já está na hora de eu começar Mas a por quê? Você ficou com vergonha ou ela? Não, porque eu achei assim, como ela é muito criança, né? Assim, muito infantil, às vezes ela faz umas perguntas que eu falo, ai meu Deus do céu, como que eu vou explicar? Então, a nossa conversa já continua. A gente até vai falar sobre, será que essas meninas têm TPM, têm cólica, outras mudanças aí no corpo, né? E também por isso, no próximo bloco, nós vamos falar sobre os cuidados com a pele das meninas nessa idade. Enquanto isso, fique com Marcelo Zanini, um papo pelas ruas sobre o tema de hoje, a primeira menstruação. O seu Antônio aqui não lembra nem a idade que a filha dele ficou menstruada pela primeira vez. Como é que foi essa história, seu Antônio? O senhor não lembra disso? Não, porque, vamos supor, eu fui um cara desinformado, vindo do norte para cá, mas hoje, como eu não fiz isso aí, alguém eu procuro fazer, que a pessoa tem que estar dia a dia com o filho, com a filha, sobre isso daí. Qual foi o motivo, seu Antônio? Falta de informação minha. Falei com a minha irmã, ela me explicou como que era, me ensinou. Mas você não ficou assustada? Não, porque eu já sabia, minha mãe já tinha me explicado antes Ai, de acontecer. então na sua casa vocês falavam abertamente sobre isso? Na minha casa a gente falava abertamente. E tinha sua irmã mais velha também, né? Eu tenho 2 irmãs mais velhas. Eu tô aqui com a Jéssica e a primeira menstruação dela, a mãe dela nem estava em casa. Como é que foi essa história, Jéssica? Então, a minha mãe não estava em casa e, tipo, a minha mãe sempre foi, assim, mais fechada para conversar sobre coisas até básicas. Então, a minha melhor amiga que estava em casa, então, ela que conversou comigo, ela que tirou minhas dúvidas e tal. Eu fui falar para minha mãe, acho que uns 2, 3 dias depois só. Você acha que a primeira menstruação é um assunto muito complicado para se tratar com uma criança, com uma menina? Não, Você tem filha? tenho. Ela já ficou menstruada? Já ficou menstruada. Como é que foi? Ela ficou menstruada um dia que eu não estava em casa e quem tratou disso com ela foi meu marido, que a ajudou. Aí os pais Também também participando, participando, né? legal, Até legal. queria saber, da Neide, você contou que quando ela ficou menstruada, ela estava na aula de balé, né? E você estava ali perto, ela te chamou, ali você já... E a sua filha mais velha, como que foi? Você lembra? Ah, mas olha, foi em casa. E você estava em casa Tava também? em casa. Aí ela te chamou? Chamou. E você lembra da sua primeira menstruação? Ah, eu lembro. Você tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos. E como que foi? Ah, eu Você falei tava- para uma amiga, eu estava em casa, minha mãe estava em casa, mas eu falei para minha amiga, falei para minha madrinha e a minha madrinha falou para minha mãe. Você não tinha muito diálogo com a sua mãe sobre isso? Não, esses assuntos em casa não tinha. Inclusive, a sua primeira filha nasceu, você tinha 16 anos. Isso. Você acha que essa falta de diálogo, também por isso você acabou engravidando tão cedo? Eu acho que não, porque eu sabia que eu poderia engravidar se eu não usasse camisinha. Mas esse assunto em casa não existia. Mas, quer dizer, era uma informação que você tinha por os amigos? De ler na televisão. Sim, de conversa com as amigas. E quando as suas filhas menstruaram, o que você percebeu? Assim, elas eram mais meninas ou já estavam mais maduras? Deu para você falar com elas a respeito da gravidez, que elas já poderiam engravidar, tendo relação sexual? Sim. Elas são bem meninas, as duas. São bem crianças. Mas eu falo normal.
porque eu não quero que aconteça o mesmo que aconteceu comigo. E o pai, que a gente falou ali, a mãe contando que o pai que cuidou de tudo, tá? Ai, casa é totalmente diferente. O pai nem sabe ainda. Agora vai saber. Vai saber. Se ele for assistir o programa, vai saber. Não sabe, vai falar, ai mãe, não conta pro meu pai agora. Como é que fica essa questão? Tem que contar, por exemplo, para o pai, para os irmãos, porque às vezes a menina não quer que conte, mas aí o pai quer participar também, o irmão vai lá tirar sarro. Como é que fica? Qual que é a recomendação? Conta, não conta? Normalmente as meninas ficam muito envergonhadas de contar, de que aquela informação passe para frente. Normalmente a mãe é a primeira pessoa, ou pessoas próximas também, mas o pai, a tia, o primo, não, né? Normalmente elas querem que fique mais dentro de casa mesmo. E tem que respeitar isso. Tem que respeitar, eu acho que sim. Por mais que o pai queira participar, por mais que a gente entenda que é legal, que é uma fase importante para a menina, que deve sim ser festejado, comemorado e tudo mais, mas eu acho que deve ser respeitado sim. E deve se falar sempre sobre essa questão da gravidez, ou você tem que analisar o amadurecimento de cada Eu acho que menina? Eu acho que de novo a gente tem que controlar a nossa ansiedade, né? Senão a gente vê a menstruação, a gente pega a cartilha, conta que pode ficar grávida, depois... Então eu acho que assim, de alguma maneira, o momento, eu acho que é um exercício de a gente ter um respeito também pelo filho, da individualidade dele, né? Então acho que quem menstruou foi aquela filha. Então acho que respeitar o tempo dela, se ela não quer que conte agora, isso não exclui da gente não poder contar, né? E aí o pai também conseguir exercer isso de respeitar a individualidade da criança. Mas acho que o primeiro momento, eu concordo com a Cláudia, acho que tem que respeitar mesmo a individualidade. E na sequência disso, conforme o amadurecimento, você traz os assuntos que forem pertinentes, a gestação e tudo mais. Eu estou me sentindo jurássica aqui, porque a minha mãe não havia conversado comigo. É que eu já tenho 48. E quando eu menstruei, estava na casa de uma tia minha. E eu também não falei para ninguém. E você tinha quantos anos? 11. E você ficou menstruada e ficou Mas quieta. eu era totalmente criança. E você nem ficou com amiga, nada? Com boné, Mas você com tinha boné ideia também. do que era aquilo? Eu já tinha ouvido falar. Sabe, já tinha ouvido algumas meninas na escola falarem, mas minha mãe não conversou. Mas aí como é que é muito difícil? A questão do absorvente, comprar absorvente. Então, mas aí eu estava na casa da minha tia, que tem 2 meninos, né? Aí eu cheguei, minha tia viu que tinha alguma coisa estranha, né? Não, primeiro o absorvente fui contar no dia seguinte. E hoje você tentou fazer diferente com a sua filha? Sim, com a mais conversar velha. mais com as suas filhas? Com a mais velha, inclusive, quando aconteceu, eu estava trabalhando, ela me ligou para falar. Com ela, como é com que a Júlia, realmente, eu não tive tempo, porque foi com 9, né? Já estava começando a falar, ela já tinha vindo com aquelas perguntas, de onde vem o neném, como nasce o neném. Então, a gente já estava entrando nesse assunto. Mas 9 anos... A diretora da escola, na escola. Eu trabalhava, ela ficava o período integral na escola. A hora que eu cheguei para buscá-la, a diretora estava com o olho desse tamanho. Eu acho que os eventos... A diretora se assustou. E assim... E aí assusta a criança também. Só sinal, sabe? Da Júlia, ela nunca menstruou, nunca sujou. Sinal. O da Júlia foram sinais que eu vi. Mas o meu sinal, a diretora quase Olha, os eventos infartou. femininos são muito novos, porque, na verdade, se você pensar que a pílula tem 50 anos, o absorvente tem 50 anos, é tudo muito recente. Mas hoje os adolescentes buscam na internet, conversam, falam. Então, a pergunta não é... Uso absorvente, se eu posso usar absorvente interno, por exemplo. Pode. Então, veja... Necessariamente, algumas meninas se machucam colocando o absorvente interno. O absorvente interno, se for usado, tem que ser o pequeno, porque como ela não se conhece, eu não aconselharia nenhuma menina a usar o absorvente interno sem uma visita ao ginecologista ou ao pediatra que visse o ímã. Porque algumas adolescentes têm o ímã muito fechado. Mas se usar, elas ficam com medo. Eu vou na piscina, eu vou na educação física. Então, porque acho que a dúvida é que às vezes a mãe vai perder a virgindade se colocar o absorvente? Vai se machucar, porque
A virgindade só é perdida na relação sexual. Então, eu já tive adolescente que colocou e não sabia tirar. Então, uma dica também é se colocar e tirar, abaixa, senta e tosse, que ele sai. Então, isso acontece muito na praia. Adolescente minha liga e fala assim, Bertina, eu fiz tudo o que você queria. O que eu queria? Né? Tudo o que eu queria. Coloquei o absorvente e agora ele não sai. Eu estou empurrando, sai. Não. Fica de cócoras, tosse, que ele vai saindo. E você lembra de quando você ficou menstruada? Com 15 anos, né? Mas você estava em que situação? Não, eu tava em casa. E a sua mãe tinha conversado com você? Não, minha mãe, ela nunca foi de conversar com a gente, né? Nós somos 5 irmãs, né? Eu sou a segunda, né? Mas ela nunca foi de explicar essas coisas que eu explico para minha filha, ela nunca foi de falar. Bom, você tinha 15 anos, então mesmo com irmãos tal, você já tinha falado? É porque eu já tinha uma irmã mais velha, né? Então como ela já tinha coisado assim, né? Aí eu falei para ela assim, mas eu fiquei na minha, porque eu sabia que como ela já tinha, né? Você foi contar para alguém? Não. Não? Ixi, acho que quando minha mãe foi descobrir, acho que já estava mais de 1 ano. E com seu pai, você chegou a conversar? Não. Daí nunca nem conversou? Não, aí não. A gente nem, assim, esses assuntos, a gente não conversava com a minha mãe, nem com meu pai, a gente não falava, entendeu? E o pai da sua filha? Ele é falecido. Então, ela só tem eu mesmo. Então, assim, eu falo para ela as coisas, assim, quando às vezes ela pergunta para mim, né? Eu também não explico tudo, detalhe, porque eu acho que como ela é criança, não tem que eu detalhe, falando muita coisa para ela, né? Na medida em que ela vai tendo curiosidade e vai perguntando, responder o que você vai respondendo. Né? Você não precisa também... Mas o ruim também é que quando falta o diálogo, tem algumas questões também relacionadas à higiene, que a menina fica em dúvida, né? Não sabe quanto tempo eu posso ficar com o mesmo absorvente, corro o risco de ter alguma infecção, né? De quanto... Aí, coitadas, acontece muito de vazar, fica constrangida, né? Tem essas questões também que é bom você ter com quem poder falar, né? Aí eu acho que, assim, entra muito a mãe não negar essas informações, né? Eu sei que quando eu falo a mãe não negar, toda mãe vai me dizer, eu também sou mãe, eu não neguei. Mas a nossa dificuldade em trazer essas coisas para uma criança. Tem coisas que a gente tem que assumir mesmo, é o nosso papel. Então, você menstruou, a menstruação é isso, a sua higiene depende disso, você vai trocar o absorvente várias vezes ao dia, o sangue é limpo, né? Porque muitas meninas, quando chegam no consultório, falam, ai, que nojo, né? Então, o que é? O nojo do quê? Né? Então, conhecer o que está acontecendo, entender o que está acontecendo e que é natural. Eu sempre falo para as meninas no consultório, menstruar é bom? Não, é chato, todo mês e não sei o quê. Só que tem um simbolismo da menstruação que é maravilhoso, o seu corpo é saudável. Então, eu acho que esse olhar vai depender... Como é que a criança vai ter esse olhar? Isso quer dizer que assim, se não ficar menstruada até, sei lá, 16 anos, pode ser um sinal de preocupação? Com e daí certeza, também tem que ver. com certeza. A partir de que idade? O limite seria 16 anos para a menina, né? E assim, quando ficam menstruadas ainda pequenas, pode ter TPM, cólica? Então, a TPM, ela costuma estar associada com a ovulação, que é 2 anos depois da menstruação. Então, na verdade, uma menina teria TPM cólica 2 anos depois de menstruar. Então, logo que ela fica menstruada, ela não pode engravidar? Só que hoje nós estamos já diminuindo isso, é com 1 ano. Então, com 1 ano. Agora, a adolescente que menstrua com cólica ou com hemorragia, ela tem que ser avaliada. Então, porque eu tenho endometriose e na época todo mundo falava que era normal ter cólica e eu achava que era uma coisa normal. E hoje a gente sabe que não precisa sofrer com cólica, não precisa não. É direito Proibido. da mulher. A menstruação é um evento normal, da mesma forma que você não faz xixi e dói, da mesma forma que você escova o dente e não dói, você não pode menstruar com cólicas. Eu já tenho tido paciente com 16, 17 anos com endometriose. Então não é para sofrer, né? Não é para sofrer. É uma violência feminina a mulher, ela menstruar com dor. Então o normal é a menina que fica menstruada não ter cólica. Não ter cólica, não menstruar. E se tiver cólica, procura um especialista. Se ela menstruar com mais de 6 dias, coágulos, pedaços, tudo, tem que ser 5 a 6 dias e ir diminuindo. Quer dizer, se ela menstrua demais, encharca todos, se ela tem vontade de matar os outros quando está menstruada. Então, pode ser uma desculpa, uma questão psicológica, mas pode ser uma questão hormonal. E dúvida, assim, porque começa a nascer os pelos, se pode fazer depilação? Isso aí sim. A Giovana é muito vaidosa, então... A Paloma não. Mas a Giovana é muito vaidosa, ela
Se deixar ela fazer depilação, ela faz. E ela já faz depilação ou não? Não. E você fica na dúvida se pode ou não pode? Sim. Isso, a gente vai ver isso numa reportagem agora. Então, olha, porque o que será, né, que a chegada da menstruação provoca na pele, por exemplo? E os hormônios? Então, a repórter Fernanda de Luca conta agora pra gente quais são os segredos para manter bonita e saudável a pele de quem está entrando aí na adolescência e também o que a gente faz com esses pelinhos, né? Maia tem 13 anos e nasceu na Colômbia, mas já está bem adaptada aos hábitos brasileiros. Como quase toda adolescente, adora dançar, sair com as amigas e é muito preocupada com a própria aparência. A primeira menstruação aconteceu há 1 ano e de lá para cá, muita coisa mudou. A Maia cresceu, ganhou curvas, virou uma mocinha. Só que como nem tudo é perfeito, também apareceram cravos e espinhas. Principalmente aqui nessa região do nariz. Aqui, entre as sobrancelhas. E isso te incomoda? Muito. Quando você olha no espelho, como é que é? Eu fico estressada. Tem vontade de apertar? Muita vontade, mas depois fica vermelho, aí não dá. Como é que era a tua pele antes e agora? Me conta. A minha pele era perfeita, tipo, não tinha nada. E quando teve minha primeira menstruação, ficou muito irritada, muito acné e tudo isso. E além da pele, muda aqui dentro também? Sim, muito também. Me conta. Tipo, como me sinto, minhas emoções. Depende se eu tô no período de menstruação, tipo, minhas emoções são mais... Eu começo a ficar mais triste, mais angustiada. É a TPM, bem-vinda TPM! A jovem conta que a pele melhorou bastante após iniciar um longo tratamento. A dermatologista receitou antibiótico para diminuir a inflamação da glândula sebácea e ácido retinóico para desentupir os poros. Maia ainda faz sessões de laser de luz pulsada para sugar cravos e espinhas e outras de LED de luz azul para matar a bactéria da acne e controlar a oleosidade. A doutora Valéria Marcondes lembra que em casos mais severos, a pele com acne deve ser tratada à base de vitamina A, mas sempre com a orientação de um especialista. A partir dos 13 anos, uma limpeza profunda a cada 6 meses também ajuda na regeneração da pele. E atenção! Algumas receitas e truques caseiros também funcionam. Anote aí. Ela pode pegar o iogurte natural, uma colher de iogurte natural com uma colher de aveia. Deixar de um pouquinho a aveia embeber no iogurte natural e fazer uma máscara com aveia e iogurte. Isso vai diminuir muito a vermelhidão. Uma outra coisa também que pode fazer é um chá de camomila bem forte, deixa na geladeira e faz compressas com chá de camomila gelado. A camomila tem um azuleno que acalma muito a acne. Então, toda vez que ela estiver vermelha ou vai para uma festa, alguma coisa, pode fazer uns 10, 15 minutos dessas máscaras e pronto. Aí pode passar uma maquiagem. Cuidado para tirar a maquiagem quando voltar da festa, para não dormir de maquiagem, né? Para não piorar a acne, porque existe acne por cosméticos. A fase pós-menstruação aumenta a produção dos hormônios sexuais, conhecidos como estrógenos e andrógenos, o que altera os odores e estimula o crescimento de pelos. Lâmina e cera estão liberadas para o uso nas pernas, axilas e virilha. Já o laser deve ser evitado na adolescência. Para a transpiração, a especialista indica o uso de desodorantes em creme ou roll-on, já que o aerosol costuma provocar alergia em alguns casos. Acontece que existem algumas bactérias na região da axila ou da virilha que podem transformar um cheiro num odor desagradável. Qual que é a solução? Bom, a solução é tratar essa bactéria. Tem que mudar o pH. Às vezes até tem uma dica caseira para que elas podem usar. É que elas não conhecem hoje em dia o que é o leite de magnésia, mas antigamente a gente usava isso para indigestão, dor de estômago. Ela pode aplicar na axila leite de magnésia pela manhã. Esse leite de magnésia muda o pH e mata a bactéria. Isso não quer dizer que elas estão tratando, mas pelo menos elas diminuem, não vão diminuir o suor, mas vai diminuir muito o odor, o cheiro da bactéria. E
E aí, vocês sabem, a Rita estava falando que a sua filha mais velha sofreu com a pele, né? Como Isso, mas eu nem... Até perguntar para a professora, porque eu nem sei, porque a acne dela começou com 9 anos. Ela só veio a menstruar com 11. Cada caso tem que ser analisado, não posso te dar certeza. Mas, com certeza, óbvio que ela tinha estímulo hormonal. E existem alguns pacientes que têm um problema no receptor dos hormônios na própria pele. Então, são os casos mais severos de acne. Agora, é legal que a doutora Valéria deu dicas ali caseiras, né? Quer dizer, coisas simples que a gente... Valéria falou. Tá ótimo, olha, eu vou chamar o próximo bloco, a nossa conversa já continua e nós vamos falar também sobre a vacina contra o HPV, que pode prevenir aí o câncer de colo de útero. Fique com a gente aqui na TV Brasil. Hoje estamos falando sobre a primeira menstruação. Tô aqui com a Andréia e com a mãe dela, que é a dona Ideli. Andréia, como é que foi a sua primeira menstruação? Quantos anos você tinha e sua mãe te ajudou na época? Eu tinha 9 anos e eu me lembro que eu estava na casa da minha tia com a minha mãe. Como é que foi? Você era uma criança, né? Eu era muito nova e eu fiquei assustada e eu fui correndo contar para elas. Foi difícil e não foi uma coisa muito legal e nem muito natural porque eu era bem novinha ainda, né? A minha foi difícil, porque eu sou a primeira filha, a primeira neta, tudo primeiro. Então foi difícil. Quantos anos a senhora tinha? Eu tinha uns 10 anos por aí. Você lembra quantos anos você tinha quando ficou menstruada pela primeira vez? 16 anos. 16? Todas as suas amigas já tinham ficado menstruadas? Só uma que não. Mas até aí eu achava que eu tava meio atrasada, mas eu falei com a minha mãe e minha mãe também, era mais tarde. Ah, é? E como é que foi esse relacionamento com a sua mãe? Ela te explicou, ela te ajudou? Você teve vergonha na época? Acho que não, por causa que ela já vinha falando, porque já estava na idade. Então ela já vinha conversando comigo sobre o que eu tinha que fazer, para avisar ela. Eu tô aqui com a Tiara, ela é de Geórgia, lá dos Estados Unidos, e ela vai falar aqui com a gente sobre a primeira menstruação. Did you remember about your first period? Yeah, I remember it. How was it? Really clearly. It was a surprise. I was like, what is this? And then I realized and I told my mom and she gave me the proper supplies and I was a little weirded out. I was a little afraid, but she made it very comfortable for me. So I was happy. I was like, okay, now I'm a woman. So yeah, my mom really comforted me, so it made it better. How old were you? Maybe 11 or 12. I don't remember. Então, vocês viram aí papo de mãe internacional, já falando sobre menstruação. Agora as mocinhas vieram aqui pra frente, o mocinho também, né, Murilo? A gente vai conversar um pouquinho com elas. Olha, segura o microfone. Você como chama? Giovana. A Giovana tá com quantos anos, Giovana? 12. 12. E você ficou menstruada com quantos anos que a sua mãe estava aqui contando? Com 12. Faz um mês, é isso? É. E você tem uma irmã mais velha, quer dizer, pra você, o que você sentiu ali quando você viu que tinha ficado menstruada? Eu fiquei bem surpresa, assim, porque eu pensei que ia ser mais tarde. E foi isso. Você não estava esperando? Você levou um susto, assim? Levei. E as suas amigas já tinham ficado menstruadas ou não? Algumas. E daí, na hora, você chamou a sua mãe, foi isso? Chamei. E daí, quem que ficou mais assustada, você ou a sua mãe? Acho que eu. E daí, agora, você já se acostumou com isso? Sim. Ju, posso fazer uma pergunta? O que você achava que ia acontecer quando você menstruasse? No dia? Eu achei que ia ficar doendo muito, mas não dói, não. Por que você imaginava que ia doer? Porque a minha mãe e a minha irmã, assim, às vezes já falaram isso, que dói e tal. Por causa da cólica. Você tem cólica? Às vezes. Eu tenho cólica, às vezes. E você é bailarina, né? Mudou alguma coisa? Você continua praticando exercício? Não mudou nada, assim, na sua vida? Não, não mudou nada. Tá bom, então vamos conversar com a Júlia. Você está com quantos anos? 10. As suas amigas menstruam? Já. E elas falam o quê? Elas falam que elas ficam reclamando. Às vezes algumas ficam meio reclamando, sabe? Que ficam falando.
Reclamam? Que dói, A Júlia também é bailarina, né, Júlia? A Sou. sua mãe falou que você mudou um pouco a sua alimentação. O que você deixou de comer e o que você come agora? Ah, tipo, eu não como muita batata frita, gordura, sabe, açúcar. Agora eu treino mais balé em casa, assim, treino os exercícios que eu não consigo fazer, assim, às vezes. E você gosta de fazer bastante atividade física? Eu assim? gosto. E o seu irmão, o Murilo, né? O Murilo tem quantos anos, Murilo? 8. Murilo, você também dança, não é? Você é bailarino, é isso? Sim. Conta pra gente, pode pegar o microfone. Que legal, um menino que faz balé, hein? Por que você resolveu ir fazer balé também? Foi a sua irmã que te convenceu ou você que quis? Eu que quis. E você faz aula junto com ela? Não. Não? É separado? Sim. Ele é de outra turma, é isso? Ele é do Baby Folk e eu sou do primeiro ano. Do que você gosta de brincar? De futebol. Ah, joga futebol também. Então vamos falar com a Giovana. Agora você está com quantos anos, Giovana? 12. 12 anos. As suas amigas e você, assim, o seu grupinho, vocês são mais... Você acha assim que vocês são mais crianças, gostam mais de brincadeiras mais infantis ou vocês já estão mais mocinhas assim? Eu ainda gosto das brincadeiras mais infantis, só que as minhas amigas, elas já estão naquela fase de mocinha, então assim, a gente não fica muito brincando e conversando sobre essas coisas. Mas aí quando você está em casa, você gosta assim de brincar de boneca? Gosto, sendo que eu tenho até uma boneca que eu falo que é minha filha e eu falo que minha mãe é a avó, e aí minha mãe começa a dar risada da minha cara. É gostoso. Eu falo pra minha filha, você tem que brincar muito de boneca ainda. É tão gostoso, né? Não pode deixar de brincar. Quer dizer que a Mariana é a avó já. Como chama a sua neta, Mariana? Tem nome a sua neta? Tem. chama? Júlia. Ah, Júlia, ela fazer a gente. É o exercício, os nomes. E o que você gosta de fazer, Giovana? Eu gosto de jogar futebol, fazer natação e brincar. É que assim, eu só queria saber se a gente fica nervosa, assim, todo dia. Que eu tenho uma amiga que ela fica, todo dia tá nervosa. É mesmo? Quando fica menstruada? Mas quando fica menstruada ou desde que ela ficou menstruada, ela passou a ficar nervosa direto? Desde que ela ficou menstruada. Eu tenho que te contar que ela é nervosa. Não tem nada a ver com a menstruação. Então, ela é nervosa. Olha, a TPM, ela é uma semana, 10 dias antes de vir. Então, ela não pode ser uma desculpa. Para algumas mulheres, ela fala, tô menstruada, vou te agarrar. Não pode ser assim. 10 dias antes, muitas mulheres têm TPM. Mas a TPM, ela pode ser controlada. Com aí uma alimentação adequada, aí mais exercícios, tomar mais líquidos, não comer muito sal, não comer muita gordura, porque aí fica aumentando mais o peso e fica mais inchada. E também, se a menstruação ela provoca tanta irritação, também existem até vitamina B6, até remédios que melhoram. Mas o remédio caseiro é muito suco diurético, né? O que é diurético? Melão, melancia, abacaxi. Eu acho que as mulheres deviam dar com abacaxi da cabeça. Porque comer suco de abacaxi desinflama e faz isso. Agora, se ela está querendo morder os outros, ela está desculpando. Todo dia não tem intenção para menstruar. É que a gente está falando de TPM. TPM, muitas meninas podem não saber o que é. É a tensão pré-menstrual, né? Que dizem que a mulher, antes de ficar menstruada, fica ali um pouco mais sensível, mais nervosa. Não é isso? Isso. E vocês já tomaram a vacina contra o HPV? Alguém já tomou? Já tomou? Eu ainda não tenho idade. E você? Eu já tomei. Já tomou. Porque esse ano, né, eu pesquisei aqui a vacina contra o HPV, que pode prevenir o câncer de colo de útero, passou a ser oferecida pelo Sistema Único de Saúde para meninas de 11 a 13 anos. Quer dizer, tem que tomar todas as doses, né, doutora? Foi uma vitória. 840 mil crianças tomaram a primeira dose. Na verdade, é uma vacina que era mais cara, na rede pública, na rede particular, a R$ 1.500, as 3 doses, e a gente ter isso gratuitamente é uma grande vitória das mulheres do Brasil, das mulheres brasileiras, né? E eu ouvi dizer que, assim, tem que dar nessa idade, né? Entre 11 e 13 anos, que se não tomar nessa idade, depois não tem tanto efeito, é isso? Por que é indicado? O que os estudos mostram é que assim, ao redor do 12º ano de vida, a eficiência da vacina seria melhor. Então, não é que não pode ser tomado, né?
Pode ser tomado mais tarde, mas é melhor com 12. Porque a gente ouve muito... Então, porque, quer dizer, tem essa indicação pela idade, sim, né? Porque muita gente fica achando que tem a ver com o início da vida sexual e não tem nada a ver. Uma coisa que eu fico em dúvida também, os meninos têm que tomar também? Olha, eu vou lutar pelos meninos tomarem, né? Porque, neste momento, nós podemos fazer, porque está aí o Butantan, tem o Fiocruz, tudo. Nós podemos ter a tecnologia. Eu acho que os meninos... os meninos devem tomar. Mas ainda nós não temos disponibilidade, porque a ideia é que todas as meninas vacinadas ficariam imunizadas, imunizando os meninos. Mas não, existem outro tipo de relacionamentos, então eu acho que os meninos poderiam tomar sim. No caso dos meninos, se forem tomar na rede privada, também nessa faixa etária? Isso. Porque realmente os casos de câncer de útero ainda são muito altos, né, doutora? Precisa haver essa prevenção. É a segunda causa de morte, né? No Brasil morrem-se muitas mulheres de câncer de colo de útero e o fato de nós termos a prevenção de uma coisa que pode evitar a prevenção do câncer de colo de útero é uma vitória dessa redução. Né? Maria Cláudia, a Giovana falou aí da amiga dela, que está sempre irritada, mas também é uma fase aí, adolescência, de muitos hormônios, né? É uma fase que as pessoas precisam ter mais paciência também com esses adolescentes. Porque se fosse só ligado à menstruação, os meninos também não ficariam tão nervosos e ficam também, né? Não, é uma fase bem característica, uma fase que a gente fala que é a síndrome normal da adolescência, porque é um conjunto de alterações físicas e psicológicas, mas que são consideradas normais nessa fase. Porque é uma turbulência emocional, é uma busca pela identidade, quer dizer, aquilo tudo não está muito bem formado ainda, então ela vai fixar essa identidade na adolescência, por isso a importância, às vezes, do grupo, de estar pertencendo a um grupo, de ser igual àquele grupo. A Júlia quer fazer alguma pergunta? Quer? Pega o microfone. A vacina da HPV, ela dói assim, porque tem umas amigas minhas que ficam falando: ai, meu braço tá doendo porque eu tomei a vacina e tal. Na verdade, ela dói menos do que uma injeção. Agora tem menina que vai tomar uma injeção, faz um escândalo, e fica 3 dias. Então isso que eu falei que é de cada uma. Quer dizer, claro que se você for chegar, primeira coisa, pode tomar vacina na nádica, pode tomar aqui no braço. Então, se você solta o braço, não dói nada. Quer dizer, não dói, dói menos do que uma injeção. Agora, se você já ficou assim, aí dói. Então é isso que é, não dói, é igual uma injeção, é igual um beliscão, assim, tique, mas bem levinho, não um beliscãozão. Agora, quando você tem a doença que a vacina protege, aí dói muito. Dói muito mais, né? Importante tomar vacina, então. Antes de passar uma última rodada com vocês, quero aproveitar para fazer uma consulta rápida aqui, já que estamos falando de menstruação, que a Caterine, que trabalha aqui com a gente no Papo de Mãe, é nossa monitora, não precisa ficar vermelha. A Caterine tem 21 anos. Caterine, você ficou menstruada com quantos anos? Com 11 anos. Com 11. E para você foi tranquilo? Como é que foi? Não. Não? Por quê? Foi assustador. Eu comecei a gritar minha mãe de dentro do banheiro e ela veio me socorrer. Disse que era normal e... Ela só conversou com você depois, ela não tinha conversado antes? Não, nós não tínhamos esse papo. Você não dentro de sabia casa. o que era a menstruação? Sim, porque eu vi ela, mas eu nunca... Mas sempre você não tive imaginou medo. que ia acontecer com você também, é isso? Eu acho que eu tinha essa noção, mas nunca fui a fundo. E aí ela conversou com você? Sim, por cima. Por cima. Veja, a menstruação é o nosso passaporte. Se tudo está bem, você fica tranquila. Se não está bem, vamos ver. E todo mundo que gosta de um passaporte para viajar. Então, não é verdade, né? Legal. Obrigada a todos por terem vindo. Vou passar uma última rodada com vocês para divulgarem também site e blog se tiverem. Ou mandar beijo para a filha que não veio. Você tem blog? Hoje em dia tem um monte de mãe que tem blog também. Não. Quer mandar beijo para alguém? Mandar pro pessoal lá do meu trabalho, do Núcleo de Dança Nicilei Tirara Lopes. Legal. E pra Fernanda. E você, Rita? Queria agradecer muito ao grupo do Hospital das Clínicas, que acolheu a Desirê, a mais velha, e agora está acolhendo a Dília também. Legal. E a Mariana? Eu quero mandar um beijo para todos os meus familiares, né, que devem estar assistindo, né, assim, né. E agradecer a todos, né, que eu tô por aqui, né, assim, né, que me tirou várias dúvidas, né, que eu tinha, né, tirou, né, falou bastante e deu para me entender bastante coisa, assim, né, que estou nessa fase aí
da Giovana, né, entrar nessa fase aí, então Bonitinha. só dá para tirar algumas Muito linda. dúvidas. E Maria Cláudia, tem algum site para divulgar, ou e-mail? Não, eu gostaria de divulgar o trabalho da gente lá na Unifesp. Uhum. A gente tem lá um ambulatório, o Projeto Afrodite, um ambulatório de disfunções sexuais femininas. Lá a gente investiga muito essa coisa da menstruação, porque isso que começa na menstruação, depois se reflete às vezes numa dificuldade lá na frente. Então lá a gente atende só mulheres, é um ambulatório da Unifesp, e mulheres que têm alguma dificuldade sexual. Então se quiserem procurar a gente... Você sabe qual é o site? Não sei o site, sei o endereço. Tá, Pode legal. ser? Rua Pode. Embaú 66, na Vila Mariana, Vila Clementino. Tá, Só legal. procurar a gente lá. Tá legal, obrigada. Doutora Albertina? Bem, eu quero agradecer, eu sempre aprendo com minha equipe do Hospital das Clínicas, eu estou lá há 40 anos, é a minha casa, e de lá, e as casas do adolescente, que a gente tem, o programa do adolescente, que eu gostaria muito, que nós estamos na época eleitoral, que todos os candidatos de governo, de presidente, pudessem colocar nos seus programas de governo um atendimento à mulher adolescente e ao homem adolescente, para prevenir no futuro os problemas. Então, queria que todo o Brasil tivesse atendimento gratuito pelo SUS para as mulheres menstruadas e que elas não tivessem raiva de menstruar, que elas dissessem, eu mereço menstruar com tranquilidade. Obrigada mais uma vez pela participação. E a Márcia? Primeiro agradecer o convite de vocês e dizer que eu acredito na pediatria, eu acredito que as coisas começam a se resolver o dia que o neném nasce da barriga, para não dizer até um pouquinho antes. Então, acho que toda essa conversa da menstruação, da adolescência, desse período que é tão turbulento, se a gente tiver olhado, né, no detalhe do nosso filho dentro de casa, o olho no olho, e essas crianças aprender a conversar, a perguntar, eu acho que todas as fases ficam mais fáceis. Eu acho que é isso que eu queria conseguir passar para vocês. E a gente tenta promover aqui essa conversa natural, com respeito, para que todo mundo se sinta à vontade e sinta que, assim, pode falar e pode ouvir também, né? Isso faz muita diferença, Muito, né? muito. Quem É o sabe diferencial. quem sabe até a gente promova aí diálogos nas casas dos telespectadores também, né? Obrigada a todos por terem vindo mais uma vez. E no nosso próximo programa, a conversa vai ser sobre inclusão no trabalho. Será que ela acontece mesmo? Como anda o mercado de trabalho para os jovens deficientes? E saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. O novo portal do Papo de Mãe já está no ar. Confira lá. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até. Obrigada, gente. O programa foi muito bom, viu? Obrigada. Imagina fazer um programa sobre menstruação Não, tempos atrás. quando eu falava menstruação, às vezes na televisão, eu percebi que até os câmeras ficavam assim, né? Mas agora eu vejo que eles são todos interessados. Isso aqui está dando risada. Tudo.